Do 8 horas, na última sexta-feira, o 6º Batalhão da Polícia Militar aqui em Caicó, em parceria com a Faculdade Católica Santa Terezinha e também o município aqui de Caicó, realizou o primeiro simpósio de atenção à saúde mental do trabalhador policial militar. Tivemos aqui, inclusive, uma entrevista com a professora Dilma, né, o coronel Onivan Elias de Oliveira, figuraça aí da Polícia Militar da Paraíba, né, com grande experiência aí sobre a temática, né, a saúde mental do policial militar. E para fazer a avaliação, a gente aqui recebe nos estúdios Coronel Cirne, que é comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, que foi quem inclusive teve a ideia, né, de promover esse momento aí para os seus comandados, não é isso? Coronel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, meu amigo Geraldo, ouvintes, internautas. Marcos, a avaliação da mais forma positiva possível, porque uma temática tão especial, tão peculiar, que diz respeito ao sofrimento mental, não só do policial militar, mas de toda a sociedade, né? Nós aproveitamos o Setembro Amarelo e a ideia surgiu, na realidade, Marcos, com um sargento nosso, um primeiro sargento Aquino, ele policial de rua e está fazendo psicologia. Uhum. Aí ele conversou com a professora Dilma: professora, como é que a gente poderia fazer uma interação, intersetorialidade com a PM, outros órgãos, para a gente falar e trabalhar essa temática no seio da caserna, né? Porque é interessante fazer uma extensão, né, da universidade. A universidade ela prima muito por isso, né? O retorno social do trabalho dela também. E de pronto nós acatamos, Marcos, foi muito interessante, em 15 dias foi todo organizado isso aí, em 15 dias. Aí a gente, na hora lá, conversamos com o Coronel Onivan. O Coronel Onivan é um cara de rua. Sei. Ele tem cursos... Espirituoso, inclusive. Espirituoso. Demais, né? Ele tem cursos na área de operações de choque, grupo de ações táticas especiais. É um cara do coturno no chão e ainda escreve. É doutor em ciências policiais por São Paulo, pela PEMESP, né? E alia a prática à teoria. E ele trouxe nessa temática um lado mais positivo da psicologia, no sentido de, se o problema do suicídio existe, como é que a gente tem que sair disso? E não focou naquela temática, o suicídio é isso, mata tanto. Trouxe dados, ele trouxe dados internacionais, nacionais e locais aqui da Paraíba, que parece muito com nossa polícia, praticamente o mesmo número, enfim, a gente atua em sertão, litoral, essas coisas, muito parecida. E a gente refletiu com essa palestra dele, né, no primeiro simpósio, e depois da professora Júnia Saraiva, da Faculdade Católica Santa Terezinha. Uhum. E lá estavam presentes alunos de psicologia, sociedade civil, militares federais, todos os órgãos que fazem o artigo 144, a PRF, a Polícia Civil, estavam lá juntos para a gente refletir e conversar sobre essa temática tão importante que vitima o profissional de segurança pública, né? A gente até brincava aqui com o Coronel Onivan, porque assim, a impressão que a gente tem é que o policial, ele se acha um super-herói. De fato ele é um super-herói, mas os super-heróis também adoecem. Claro. Né? Tem as suas fraquezas, choram, enfim, aquela coisa toda, né? Isso. E é difícil para o policial sair desse personagem, por exemplo, de achar que ele é imbatível. Isso, é difícil, porque é cultural, né, Marcos? Nós somos preparados para sermos superiores ao sono, sermos preparados para serem superiores à fome, às emoções. E nos dias de hoje, com toda essa gama de informações, essas interrelações, nós vivemos uma época diferente. A gente saiu daquele modelo industrial e estamos na era da informação, né? E isso mexeu há pouco tempo, mexeu muito com a mente de todos nós, né? A gente mexeu com nossas relações em casa, as relações com o outro. E isso traz com que o policial ele reflita mais e adoeça mais, porque ele está sabendo, muitas vezes, aquele que ele não conhecia há 20 anos atrás. Ou seja, ele está mais poroso à informação e ele, com essa porosidade, ele tem mais acesso a essa reflexão que pode trazer o sofrimento. Porque antes ele estava lá
tipo, poxa, eu sou aqui, tá, um cara mais cartesiano, né? E hoje com essa visão mais holística, a gente tende a sofrer mais porque o conhecimento chega. E nós, enquanto comandantes, nós não podemos desvencilhar essas situações no seio da tropa, né? A gente tem que ter sensibilidade e trazer à tona esses problemas para que nós busquemos respostas, né? Então, assim, o que é que nós pensamos, né? O planejamento estratégico da PM é quanto mais eu valorizar o meu policial, a minha policial, ele vai prestar um serviço melhor à sociedade. Agora, coronel, é normal, é comum, aliás, por exemplo, um comandante seu chegar a dizer, coronel, eu estou precisando de um psicólogo, psiquiatra, ou não é normal acontecer isso? É normal. Nós temos, aqui no batalhão, nós temos quase 400 militares, né, Marcos? Então, assim, todo dia a gente se depara aí com N tipos de ocorrência, né? Além de nós termos nossos problemas pessoais, a dinâmica da nossa família, quando a gente chega aqui, a gente vai lidar com o problema dos outros, né? Eu vou para uma ocorrência que eu não sei nem quem são aquelas pessoas que estão ali. Você está compreendendo? Então, aquele problema já vem, de certa forma, para mim. E nós, policiais militares, somos os primeiros operadores a darmos cabos daquelas demandas, daquela lide, daquela situação, problema ali naquele momento. Então, eu tô aqui refletindo, eu tô absorvendo isso. Não é fácil. Por isso, nós temos que ter essa preocupação com o nosso policial. Porque se o meu policial estiver relativamente bem, com a mente sã, o corpo são e o seu desenvolvimento técnico profissional, com certeza ele vai prestar um serviço melhor à sociedade. Que a prestação de serviço à sociedade é a nossa razão de existir. A gente tem que pensar nisso. Eu preciso que meu policial esteja bem para que ele preste um serviço melhor à sociedade. E dependendo da ocorrência, o policial é convidado do início ao fim a ser tirado do sério, né? A perder o seu equilíbrio emocional, né? A perder o seu equilíbrio emocional. Temos algumas técnicas na formação que são importantes, que a gente faz lá dentro da caserna, que nós não somos uma instituição qualquer, né? A gente vai completar 200 anos. E de existência, fora o know-how que a gente pegou, já vem de outras gamas ali lá atrás. Então, assim, eu reputo de muito importante, agradeço demais à Faculdade Católica Santa Terezinha, ao Fórum Municipal, por ter encampado essa ideia, ao município de Caicó e a todos aqueles que participaram, entendeu, Marcos? Porque a partir desse momento, desse simpósio, nós teremos ali no batalhão, logo, uma sala da psicologia, que o meu policial em sofrimento psicológico poderá ser acompanhado por psicólogos e lá ser avaliado se vai ser preciso encaminhá-lo para um psiquiatra ou não. Mas, em arremate, o meu policial ele vai saber que pode contar com a sua instituição. E ele sabendo que pode contar com a instituição, com certeza ele vai mais leve para a rua. Ele vai estar mais apto a atender às demandas sociais de maneira que a gente possa deixar em níveis satisfatórios tanto da exigência social como a resposta da polícia para aquelas exigências. Hoje nós temos, claro, sem divulgar nomes, né? Um bom percentual de policiais militares aqui no CGBPM em tratamento psicológico? Eu não sei dizer em números assim concretos, mas eu tenho pessoas próximas que trabalham comigo que estão em trabalho psicológico, entendeu? Pessoas próximas comigo. Quando essas pessoas estão em níveis mais elevados, a Junta Policial Militar de Saúde, ela os retira das ruas e, dependendo da situação, ela os coloca em trabalhos administrativos para que ele não receba essa carga na rua, né? A carga mais psicológica, que ele já não está bem. Mas, assim, eu não posso divulgar aqui. Eu tenho esses números, eu não posso divulgar agora porque eu seria leviano de dizer, Marcos, é XY, sim, mas eu tenho lá no meu controle. Você está compreendendo? O que eu quero dizer é que a gente é sensível, nós somos muito sensíveis, o comando é sensível, o comando da corporação é sensível, para que quando o policial venha até a gente, ele sinta em mim um ombro amigo. Que eu não pense que o cara está enrolando, muito pelo contrário. Eu tenho aquela alteridade de saber que aquele camarada está precisando de mim. Então ali ele não vai ter um comandante, ele vai ter um amigo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que, poxa, o
cara aqui tá precisando de mim, então vou ombrear com o cara. Sei que posso contar com ajuda, né? Sim, de verdade. Não pode ser aquele negócio, vou fazer aqui porque é bonitinho. Não, é de verdade. É o cara olhar no meu olho e dizer, poxa, eu tô contando com o meu comandante, porque tem que ser assim, meu irmão. Se não for, não é para eu estar lá. O que é que mais afeta a saúde mental do policial? Essa cobrança constante da sociedade, de que o policial não pode errar, né? Isso acaba influenciando também? Eu não tenho como dizer aqui de maneira científica, mas eu vou dizer porque eu fui soldado, eu fui oficial de rua, né? Eu fui oficial do plano tático e agora eu estou num plano estratégico. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco de condições de responder o que eu sinto, enquanto o policial Cirne. Marcos, a carga é muito grande. Quando você entra na escola de formação, os instrutores dizem logo, olha, vocês eram as pedras, agora vocês são as vidraças, né? Ou seja, antes a gente atirava na polícia as pedras, polícia isso, não faz isso correto, não sei o quê. E hoje você já entra recebendo as pedradas. É porque, assim, existiu, ao longo de muito tempo, essa dissociação entre o trabalho policial e isso ao longo de décadas, né, e atrás. Esse trabalho de estar mais próximo da sociedade para que a sociedade pudesse entender como é o nosso trabalho. E nós entendermos a real necessidade daquela situação com a sociedade. Aí esse levar a pedrada, você não pode errar. Você tem frações de segundo, Marcos, para decidir. Eu vou dizer uma situação que tem no livro do Major Leonardo Novo, da PEMERG. Ele disse que estava numa situação lá, numa viela, lá numa daquelas favelas do Rio, e quando ele estava lá na patrulha, estava um cidadão sentado numa cadeira. O cidadão olhou para ele disse que teve uma fração de segundo para notar que o cara estava armado com a pistola 9mm. Ele disse que, sabe aquela fração de segundos? Ele disse que é algo assim, de você, a atenção é muito grande. E aí, eu neutralizo ou não neutralizo? Eu neutralizo, porque é uma pistola mesmo, não é uma pistola. Você está compreendendo? Aí ele disse que dessa vez deu certo para ele. O cara tava com a pistola realmente e tal. E o camarada foi baleado nas pernas e deu a sorte também de ser socorrido e saiu todo mundo com vida. Mas assim, como é tênue o liame entre fazer o certo e o errado. Esse é o exemplo de que para o policial militar o perigo pode ser a qualquer hora. O perigo é quando o policial já é policial, desde sua casa. A gente faz uma metáfora com o sinal de trânsito. Em sua casa, você está em área amarela. Indo para o trabalho, você está em área vermelha. Ou seja, nunca está área verde para o policial. E isso o cérebro fica processando o tempo todo, O cérebro né? fica processando. E imagine você pegar violência contra criança para dar cabo daquela situação, contra mulheres, que a gente vê situações muito críticas, contra idosos, que a gente se depara para dar cabo daquelas... Muita violência contra essas pessoas que estão em situação de sofrimento, estão em inferioridade ali, entendeu? Isso tudo traz. A professora Dilma, quando esteve aqui, disse que até fez um convite para que os policiais militares que precisassem desse auxílio psicológico se cadastrassem, porque na tarde da sexta-feira teria uma continuidade com os alunos do curso. Isso é o início. Isso Alguém se cadastrou? É isso que eu me pergunta. Se cadastrou. Eu acho que foram 9 policiais. Aí daí... 8 eu não certeza. Aí daí, Marcos, a gente vai fazer a sala da psicologia, entendeu? Aí nessa sala o meu policial vai ter atendimento, porque assim, hoje o atendimento é em Natal, né? Aí é longe, a gente tem que dispor de viaturas e tal. Então aqui fica melhor, mais fácil. E eu fico muito feliz porque a gente vai poder amenizar esse sofrimento psicológico daquelas pessoas que estão precisando dentro da caserna, né? E vai ser melhor, isso vai resultar em melhor serviço prestado à sociedade.
Eu tive até o privilégio de acompanhar lá a palestra do Coronel Arivon, e ele é muito didático, né, dinâmico, né, e até solta algumas pérolas que o pessoal tava rindo, né, pela didática dele, né, mas ele apresentou um dado lá que me chamou muita atenção. Sim. Que o senhor pode até comentar aí, que é o policial que vai para reserva, né, depois que ele passa esse período trabalhando, vai para reserva, e ele até disse assim, olha, depois de 14 anos na reserva, se ele não morrer, já vai estar mangando do coveiro, né? Isso. Mas ele falou isso num tom de brincadeira para dizer que o policial que, se não for bem preparado na ativa, para ir para reserva bem, então, certamente, ele estava falando da durabilidade de um policial na reserva, que só vai durar cerca de... Claro, não é um dado específico, é um dado geral. Mas se ele não for bem trabalhado, 14. com 14 anos depois, o policial da reserva já vai estar numa situação psicológica bem afetada? Não, ele vai estar morto. Ele quis dizer isso. Não é nem psicológica. É isso aí que eu tava querendo. Mas por causa da dizer. quebra do ritmo de trabalho? Não, de vida. é porque na ativa a gente adquire diabetes, problemas coronarianos, hipertensão, problemas psicológicos, entendeu? A gente morre em assaltos, em roubos. Tem um dado da faculdade do Espírito Santo Capixaba que diz que o policial capixaba vive 13 anos menos do que a população capixaba no geral, entendeu? Então, assim, são dados estarrecedores, entendeu? E a gente, não é um assunto bacana de lidar, né? Não é um assunto bacana, mas nós temos que buscar políticas públicas para amenizar esses dados, entendeu? Porque vocês vejam, são pessoas que verteram o sangue, o suor, por nós entre nós aqui, eu faço por você, você faz por mim, mas a gente verter o sangue e não ter na sua reserva uma longevidade à altura do que nós deveríamos ter, né, como cidadãos brasileiros. Agora, isso pode mudar, né? Isso pode mudar. É isso que vocês estão buscando, né? Isso, porque a gente tem que conscientizar, né? Porque assim, às vezes você tá estressado pra caramba, aí chega à noite, aí tem um tempinho de fazer aquele lanche, o que é que a gente faz? Bota aí um açaí com leite moça, banana, leite em pó, aí, entendeu? Aí tome o coraçãozinho, às vezes querendo entupir. Vocês estão compreendendo? E N problemas. Aí, esse tema é chamado vitimização policial, né? Não é o policial ser vítima choroso, não. No bom sentido, né? Quando o Flamengo perde o Fluminense, Marcos Dantas fica vitimizando-se, não é isso não. É vítima. Vai relaxar, Marcão. Não, eu sei. Falar nisso, a sua tia da Guia tá aqui mandando um abraço aqui. Perguntou se eu não ia mandar um alô pro Tricolor. Tia da Guia, um abraço pra senhora. Botafogo. É Botafogo, É Botafogo. Então ela quer agradar o sobrinho, então, né? Botafogo a gente respeita muito, né? Tia da Guia, me permita, mas eu não discuto partidas onde o juiz, o árbitro de futebol, ele é um grande influenciador para o resultado. Não dá para discutir. Marcão discute partida no Flamengo perde. Olha, chorando já. Vou falar nisso, quando é que sai o jogo? Rafael Claus 2, Flamengo 1. Calma, você fica a entrevista. Relaxa. Mas isso. Você quer falar de futebol ou você quer falar de... Então, vitimização. Vamos voltar para a vitimização policial. Então, toda essa gama, Marcos, de causas que trazem com que ceifam a vida do policial, entra no tema vitimização policial. Não é fácil, mas é importante essa reflexão e também é importante que a tropa saiba que pode contar conosco, né? Desde o Comando Geral da Corporação, com uma abordagem muito humanizada, Marcos. Graças a Deus a gente tem uma abordagem muito salutar entre comando e comandados, entendeu? Essa deve ser a tônica. O meu policial ele tem que saber que está ombreado comigo, está ali comigo no chão, com o coturno no chão, e eu também com ele. E ele sentir essa proximidade, tá compreendendo? Porque isso não tira estrela de ninguém. Tá entendendo? Ok, Coronel, parabéns aí por essa preocupação. Acho que a temática como você mesmo disse, é um assunto que não é fácil, mas tem que ser falado. Tem que ser falado, né? Isso. E assim, eu acredito, Marcos, que é um aperfeiçoamento da própria sociedade, sabe? A sociedade vai se aperfeiçoando e a gente tem que ir junto, né? A gente não pode ficar estanque,
refratário a esse tipo de situação, não. E só para fechar aqui, em termos de curiosidade, Flamengo e Fluminense duelaram em 440 oportunidades, com a equipe da Gávea tendo uma ligeira vantagem sobre o rival. Foram 160 vitórias do Flamengo, 141 empates e 139 vitórias do Fluminense. Então, o Flamengo venceu aí 160 Fla-Flu e o Fluminense 139. Obrigado pela sua participação. Não, muito obrigado, Marcos. Eu gosto muito desse tipo de tema, porque isso aí é museu, né? É muito importante para a história, mas o que importa mesmo é a atualidade. Nos últimos 11 Fla-Flus, ganhamos 7, empatamos 2. Mas contra números ninguém pode questionar. Não, lógico, para a história é muito importante. A história está aí. Sim, mas tem mais detalhe aqui. Quanto ao número de gols, né? O Flamengo marcou 634 vezes e foram 634 bolas. Foram 634 bolas na rede em favor do Flamengo contra 580 para o Fluminense. Outro número. Lógico, história, né? Tem que ficar aí arquivado mesmo, muito bom, mas o que vale é a realidade atual. E não tá legal pro Flamengo. Não, tá muito ruim. A gente tá na final da Copa do Brasil. Libertadores está muito ruim, mas brincadeira à parte, a gente para descontrair no dois apaixonados, tema, né, Marcos? E obrigado pela sua participação. Algo mais obrigado, Marcão, e Deus abençoe aos ouvintes, a todo mundo, assim, e sabe que a PM, ela está muito aguerrida, Marcos, para responder às demandas sociais, com muito amor, muita paixão, profissionalismo, cuidando dos nossos homens e mulheres interna corporis, e também cuidando da sociedade. Uma coisa leva a outra. 8h21, a gente volta já com mais informações.